Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 16 de outubro de 2022, vamos ver através do tarô o aconselhamento para todos os signos do zodíaco. Depois, logo em seguida, daremos a mensagem para os aniversariantes da semana através do baralho cigano. E façam aí depois sua pergunta mental. Mentalizem aí uma questão, uma dúvida, alguma coisa que vocês vão resolver esta semana, e as runas vão dar o aconselhamento, a direção para vocês conseguirem resolver. E no final, nós encerraremos com uma mensagem com o Yoga. Então, vamos começar pelos signos. O tarô trazendo a energia dos anjos, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco, pedindo o ancoramento das 9 categorias angelicais. Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Gabriel, Arcanjo Uriel, que a linha dos anjos envolva este tarô para o aconselhamento dos signos. Vamos lá. Começando pelo signo de Áries, né? O primeiro signo da roda zodiacal, os arianos. Sai a carta da Torre, que também é conhecida como a Casa de Deus. Então, essa semana, arianos, coisas vêm de cima, sem programação. E é a carta dos imprevistos no tarô. Então é uma semana que os arianos têm que ter flexibilidade, jogo de cintura, adaptabilidade, né? Olha a imagem da carta, é um raio, né, que cai numa construção, é um raio. É a carta do caso fortuito, da força maior. Então fala dos imprevistos. Então, arianos, essa semana, se vocês perceberem que tem alguma coisa indo embora, né, sem vocês fazerem força nenhuma, a coisa está saindo, né? E é a Torre, tá? Então, é uma carta que liberta de coisas que estão prendendo, mas é uma carta de transição. Então, vocês têm que ter esse jogo de cintura. Não deu certo o plano A? Tem o plano B, né? É um período de ter uma cartinha na manga, certo? É isso. E esse raio no tarô, ele representa o clique, o insight, a eureka. Então, vocês vão ter esse eureka para perceber que às vezes o destino está levando coisa ali. Então, é um período meio de transição que vocês têm que ter esse jogo de cintura. Libertação. A gente fala, a torre é a casa da carta caiu. Casa caiu, né? Deixa embora o que não está legal, certo? E aí, para o pessoal de touro, os taurinos, cai uma carta muito interessante para os taurinos, que também é uma carta material, né? É uma carta do elemento terra, né? É a carta do imperador, a carta 4. O imperador fala do dinheiro, da prosperidade material. Então, essa semana, taurinos, foquem na parte material, oficializando relações. O imperador é uma carta de oficialização de relações e é um período de organização, né? É um período número 4, então organizar para trazer gente interessante, para trazer os bons contatos, para trazer pessoas que valem a pena, né? Então, é uma carta que traz essa estrutura, ele é o protetor material. E um momento de se colocar, uma carta de autoridade, se coloque, né? Para que as coisas aconteçam. E aí, para o pessoal de Gêmeos, né? Os geminianos, sai a carta do enforcado. É um período, geminianos, de sair um pouco de cena, fazer uma viagem interior e analisar as coisas que não estão dando certo, as coisas que estão emperradas, as coisas que não vão para frente. E ter, dessas situações que não estão dando certo, ter um outro ponto de vista.
às vezes com o ponto de vista que está tendo, não consegue resolver, né? Então é um período legal para analisar as coisas de uma outra forma. Uma semana boa para meditação, uma semana boa para yoga, mas é uma semana de se retirar, né? O enforcado é o stop do tarô. E é uma carta que fala: tire os nós, isole as coisas que não estão dando certo, veja as coisas de um outro ponto de vista, né? A vida é troca, né, geminianos? Então já fez e não deu certo, isola. Uma carta de isolamento, né? E é uma semana mais para fazer esse momento meio que de retiro para perceber as coisas e as respostas essa semana, geminianos, ó, estão dentro de você, tá? E o pessoal de câncer, os cancerianos, sai a carta do louco, que é uma carta dos prazeres. Então a dica para os cancerianos essa semana, trazer uma semana, a gente fala, né, suave na nave, uma semana leve, né? E buscar os prazeres, ela é uma das cartas dos prazeres do tarô, e buscar novos caminhos. O louco, ele é o buscador, né? Ele é o peregrino, ele é o andarilho, então ele anda em busca de coisas novas, ele vai em busca de coisas novas, iniciando novas jornadas e se libertando de crises, insatisfações, inseguranças. Então, uma semana do novo acontecer, uma carta de Urano, coisas originais, criativas, futuristas, tá certo? E agora para o pessoal de Leão, os leoninos, sai a carta 3 da Imperatriz, que a palavra-chave da Imperatriz é trabalhar com praticidade, né? Então, os leoninos têm que trabalhar os seus projetos com praticidade, tem uma tendência de expansão, é o número 3, então tem uma tendência de expansão, uma carta de fertilidade, ela é a grande mãe do tarô, e também, assim como o imperador, né, que sai para o pessoal de touro, o imperador, é uma carta de oficialização de relações, de se colocar com estratégia, né? É uma carta de mostrar para o que veio mais inteligentemente, estrategicamente. Então trabalhe seus projetos e traga as pessoas certas para que acrescentem com vocês aí. E aí, o pessoal de Virgem, né, os virginianos, sai a carta da justiça, que ela pede a balancinha da justiça, ela pede o equilíbrio, ela pede para pesar as situações. Essa pessoa, essa situação vale a pena? Se não vale, espadinha da justiça, corta. E os virginianos, essa semana, eles têm que usar mais aqui, ó, a cabeça do que o coração, né? Uma carta toda da imparcialidade. Então, uma semana aí que os virginianos têm que ser imparciais, não usar as emoções. É uma carta de poder, é o número 8. Vocês vão ter o poder de enxergar ali as coisas com realidade e conseguir pesar se vale a pena e cortar o que está bagunçando. Essa carta, ela é a carta mais quadradinha do tarô, tá? É a carta da ordem, da regra, da disciplina, né? Mas para você colocar ordem no galinheiro, né, que a gente fala, tem que cortar. E tudo que for importante, documente essa semana, viu, virginianos? É a carta da burocracia. Tudo que for importante, uma semana boa para fechar contratos também, tudo que é papelada, organização. E o pessoal de Libra, os librianos, sai a carta do julgamento, um momento de colocar um ponto final nas situações, as questões de família vêm à tona para serem resolvidas, uma carta de muita proteção espiritual, Arcanjo Gabriel regendo realmente, né, o pessoal de Libra essa semana, trazendo uma boa comunicação, trazendo as boas notícias, né? O Arcanjo Gabriel é o arcanjo das boas novas, é o arcanjo da comunicação, e é um período de trazer os assuntos que estão emperrados do passado e resolver, colocar um ponto final, decidir. Essa carta, a palavra-chave é merecimento, recompensa, colheita, tá? Então é uma carta que fala disso, de recompensa, merecimento, de colheita, de bons, né, de colher o que plantou. Então é uma carta muito positiva.
tá? É uma carta de essência positiva, de liberação de energias, e Arcanjo Gabriel trazendo essa inspiração. Mas o Arcanjo Gabriel, ele fala assim, ó, librianos, eu vou ajudar vocês essa semana, eu vou dar uma ajudinha extra, mas ó, eu vou cobrar, resolve, né? Tá? E o pessoal de Escorpião, né? Os escorpianos, sai a carta da roda da fortuna, a carta do destino que traz mudanças. Essa carta ela é uma carta que traz sorte para os escorpianos essa semana, traz um momento de mudança, e toda mudança causa um pouco de período de estabilidade, né? Uma roda, uma hora está embaixo, outra hora está em cima, uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Então, como agir nesses momentos de mudança que causam estabilidade? Qual é a dica de ouro aí para os escorpianos essa semana? Se centra, haja como se você fosse um telespectador. Você está ali do lado de fora, né? Para quê? Para fazer a roda girar para o lado que você quer, para fazer a mudança ser a seu favor, tá? Então, a roda da fortuna fala de mudanças, né? E que o destino coloca as coisas no eixo, é o destino em ação. Então tem que agir imparcialmente, tem que agir olhando do lado de fora, transformações benéficas, mas tem que ser ligeiro. A palavra-chave da roda é praticidade, tem que ter praticidade. Ver que aquilo ali é uma oportunidade e a oportunidade vem rápido, então tem que aproveitar a onda, tá? Essa semana aí, escorpianos. E o pessoal de Sagitário, os sagitarianos, sai a carta da Lua, tá? A Lua fala do passado também, uma carta do passado, limpar emoções de traumas, dores, perdoar. A Lua é a carta do perdão, perdoar as pessoas que te magoaram, se perdoar, fazer uma harmonização emocional mesmo, sabe? Porque essa carta traz muitas instabilidades de humor, né? Cuidar do psique, ir a fundo nas coisas do passado, porque é uma carta do passado. E a dica de ouro para os sagitarianos essa semana é a seguinte: enxergar além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando está embaçado, né? A Lua é uma carta de escuridão. Então, às vezes, a Lua é a carta das máscaras, né? Dos segredos. Então, uma semana de usar a sensibilidade, a emotividade para enxergar além do que estão te mostrando, porque às vezes tem coisa por baixo daquilo, a carta dos segredos, certo? E agora para o pessoal de Capricórnio, os capricornianos, sai a carta do eremita, 9. Os capricornianos essa semana vão ter facilidades para fechar ciclo. 9, na numerologia pitagórica, é fechamento de ciclo, né? Então fala de um período, né? Um período de sabedoria para fechar. Ele é o sábio. E fala de um período bom para estudar, é um período bom para vocês ficarem na sua, a gente fala, se isolar. O eremita é o solitário, né? Então ficar observando, uma carta de observação. Uma carta saturnina essa semana, capricornianos, né? É interessante que sai uma carta de Saturno, e os capricornianos são regidos também, né, por Saturno. Então traz esse momento, as coisas podem atrasar um pouco, tem que ter paciência, né? Então as coisas podem estar meio feio de mão puxada, tem que ter um pouquinho de paciência, vai devagar. E uma semana para estudar o que vier aí. E faça também, assim como o enforcado, né? Faça as meditações, faça as yogas, as respostas estão dentro de vocês, né? Uma carta como enforcado de viagem interior. Analisa, estuda, observa, tá? Então é uma carta para isso, para ficar na sua, né? E trazer assuntos do passado, resolver com sabedoria. E o pessoal de Aquário, os aquarianos, sai a carta número 13 da morte. Aquarianos, a morte, ela fala bem pontualmente o seguinte: se vocês tiverem sempre a mesma postura, sempre o mesmo padrão de comportamento em relação a uma situação que está incomodando, vocês vão ter sempre o mesmo resultado. Então muda o padrão de comportamento, às vezes o jeito de falar, o jeito de agir para mudar o resultado. Então, aquarianos, uma semana de transição
né? Que traz um momento de mudança radical. E as coisas dependem de você, né? O legal da morte é que ela tira a gente da ilusão, da fantasia, né? Então a morte fala, olha, esquece, ninguém muda ninguém. Cada um está no seu tempo evolutivo. Então uns realmente são mais evoluídos, outros são menos evoluídos, né? Uns evoluem mais rapidinho, outros demoram mais para evoluir. Então esquece que você vai mudar o outro. O outro está no tempo dele, ele está no estágio dele. Então, às vezes, para você mudar uma situação, você tem que mudar a tua postura, tá? Então, uma carta de mudança radical, uma carta de mudança de postura para conseguir ir tirando os nós, né? Já bateu lá 80 vezes na porta, não abriu, não é tua porta. Então, muda radicalmente. E aí, o pessoal de peixes, né? Os piscianos, o último signo da roda zodiacal, sai o diabo. Essa semana, piscianos, tem que ter uma atenção, porque podem aparecer para vocês situações enganosas, situações que aparecem ser uma coisa, mas que não são, né? Então tem que ter uma atenção, faz uma conexão espiritual com o Arcanjo Miguel, mentaliza a espada dele cortando os inimigos visíveis e invisíveis, cortando injustiças, mentaliza o escudo dele protegendo, né? O Arcanjo Miguel, qual é a imagem do Arcanjo Miguel? O que ele tem no pé? O diabo. Então faz uma conexão, né? Hoje é um dia bom, hoje é dia de Arcanjo Miguel, domingo, né? Então hoje é domingo, na Fraternidade Branca, Arcanjo Miguel faz parte do primeiro raio azul. Então faz uma conexão abrindo hoje a energia de Arcanjo Miguel, tá? E cuidado com o impulso, né? Cuidado com a raiva, ódio, cuidado com o lado mais instintivo. Tem que tomar bastante cuidado essa semana aí, os piscianos, com coisas que parecem ser, mas não são, certo? Então, esse é o aconselhamento aí para todos os signos do zodíaco. Agora, vamos para os aniversariantes da semana? Vamos lá. Pessoal que está fazendo seu ano novo, vamos ver o que o baralho cigano fala aí para os aniversariantes da semana? Sai a carta do chicote. Primeira coisa, olha lá, é um 11. 1 mais 1, 2. 2, pedir ajuda, né? O 1 é o individual e o 2 é compartilhar. Então, é legal fazer uma ritualística de limpeza, agora que vocês estão começando o ano, uma limpeza energética, mas uma limpeza energética com quem entende, com quem sabe fazer, tá? Então, pedir ajuda para um profissional para limpar. E cuidado com pessoas, né? Para não atrair pessoas chicote. Aquelas pessoas têm que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Né? O chicote. Eu tenho um chicote, você não tem o chicote. Quem manda? Sou eu. Né? Tem que ser do jeito que eu quero, na hora que eu quero, como eu quero. Então, o chicote fala disso. Né? O chicote fala, às vezes, tendo que lidar com pessoas inflexíveis. Então vocês vão ter que ter esse jogo de cintura, né? Essa carta do chicote fala de atitudes agressivas. O chicote, a palavra-chave é castigo. Então às vezes vai lidar com pessoas energeticamente que não estão legais. Por isso que é essencial, vocês que estão fazendo aniversário essa semana, que se limpem, que peçam ajuda, né? Porque o chicote fala de coisas astrais, de coisas espirituais que às vezes estão dando um nó. Então uma limpeza tira aquele nó e resolve aquele problema, né? O chicote fala disso, ó, pode ter alguma coisa no astral que está amarrando alguma coisa aqui, né? O astral está ligado à matéria, né? Então faz a limpeza e é isso, a saber lidar com pessoas chicote, né? Esse é aprendizado aí do pessoal que está fazendo seu ano novo aí. Saber lidar com as pessoas chicote, pessoas inflexíveis, né? Pessoas ter esse jogo de cintura, ter habilidade, ter sedução e estratégia, né? Dominar o dominador, certo? E agora, vamos para a pergunta mental? Vocês mentalizem aí um assunto pontual, alguma coisa que vocês têm que resolver essa semana, né, que precisa de uma certa urgência. Mentaliza uma questão, vamos ver aqui o que as runas falam. Olha lá. Sai a runa do teixo. O teixo
é uma runa de proteção espiritual. Então, ela é uma das três, existem 3 runas, né, de proteção espiritual. E o Teixo é uma delas. Então, fala que vocês vão ter proteção espiritual para cortar as arestas de coisas que às vezes estão impedindo de vocês concretizarem isso que vocês pensaram, tá? É uma runa de corte. Então, a espiritualidade vai inspirar vocês para conseguir cortar as coisas. E qual é a dica de ouro para vocês conseguirem isso aí? O Teixo, vamos explicar o Teixo para vocês entenderem o que tem que fazer nessa questão. O Teixo é uma árvore que dá lá no norte da Europa, né? E lá neva muito, tem a neve. Então o Teixo é resistente à neve, né? Então fala que vocês têm que ter força. Vocês têm que resistir aos obstáculos. Força. Primeira dica do Teixo. O Teixo também, ele é da madeira do Teixo. Vocês tiram a madeira para fazer arco e flecha. Então, para vocês conseguirem essa questão que vocês querem, vocês têm que ter flexibilidade, jogo de cintura, ó, arco e flecha, flexível, tá? Não pode ser quadradinho, durinho, é assim, sabe? Não pode ter síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou ser sempre assim, Gabriela. Não, o Teixo pede jogo de cintura, senão vocês não vão conseguir fazer isso que vocês estão querendo, né? E o Teixo, eles tiravam a madeira do Teixo para fazer cerquinha de cemitério, porque eles acreditavam que era uma madeira sagrada, né? E protegia os espíritos. Então, vocês têm proteção espiritual. A dica é ter jogo de cintura. Sabe aquela questão assim, cortar não cortando? Algumas coisas para dar certo aí nessa questão que vocês mentalizaram, tem que ser cortado alguma coisa, mas cortar não cortando. Sabe quando você corta, mas a pessoa nem percebe que cortou? É mais ou menos isso, esse jogo de cintura, certo? É isso. E tudo que a gente abre tem que fechar, não é verdade? O tarô, dentro da mandala astrológica, ele abre muita energia. A gente tem que fechar essa energia. E para finalizar, dar uma mensagem final, vamos ver o Oga, o que fala? Vamos lá, vamos ver o Oga. Olha só, hein? Que interessante. Quem sai novamente no Oga? O Teixo. Porque existem 2 árvores que existem nas runas e no Oga. Nas runas e no Ogan tem a bétula e tem o Teixo. Então tiramos o Teixo nas runas e tiramos o Teixo no Ogan. O Ogan traz uma mensagem do Teixo assim. Essa árvore é uma árvore número 20. Essa árvore número 20 é a última árvore antes de começar as 5 forfedas. Então fala de um período aí de finalização de ciclo. E essa árvore, para os celtas, é uma árvore dos ancestrais. É uma árvore que abre-se um portal divino, escutar os mais velhos, né? Abre-se esse portal divino e finalizar o ciclo. Vocês vão ter uma proteção espiritual. Muito interessante, hein? Teixo aqui, Teixo aqui. Então fala a imagem nos livros, né? É o Teixo e tem um buraco assim na árvore com uma anciã mexendo o caldeirão. Então é uma árvore de proteção e é uma árvore que os ancestrais vão proteger vocês. Eles vão estar presentes essa semana, protegendo vocês e finalizando um ciclo com um portal divino, tá? Então essa é a mensagem aí do Oga, certo? Transformação benéfica para fechar ciclo com proteção dos sábios, dos antigos, né? Por exemplo, na linha de Umbanda, quem seriam? Os pretos velhos, espíritos de luz, espíritos de sabedoria, tá? E para uma consulta mais completa, na consulta oracular eu uso tarô, baralho cigano, runas e yoga. Eu uso os 4 oráculos para mapear todos os setores da vida. Eu posso ajudar vocês
no financeiro, familiar, trabalho, saúde, espiritualidade, amigos, amor, em todos os setores. Esses 4 oráculos juntos, numa consulta, eles são muito poderosos. Traz um mapeamento de todas as energias. E eu tenho um trabalho complementar aos oráculos, que é a limpeza. Tá? Na limpeza energética, eu faço o alinhamento energético, vocês vão trazer os pedidos, a gente vai potencializar esses pedidos, dê um ponto de força específico para potencializar. Então, nos oráculos eu mapeio as energias, na limpeza eu já sei pontualmente aonde eu tenho que entrar no campo áurico para mexer, né? A limpeza energética. Tem um trabalho muito legal que complementa os oráculos, que é a numerologia pitagórica. A gente descobre o seu ano pessoal, a gente vive um ciclo, né, de 1 a 9. Então, eu descubro qual o seu ano pessoal, que dá uma complementada nas cartas. E você gosta mesmo da parte esotérica? Você quer ser uma oraculista profissional, um oraculista profissional? Eu ensino. Eu dou aula particular de tarô, baralho cigano, runas yoga, aula individual, com apostila, aula teórica, prática. Então a gente tem os cursos, a gente tem a numerologia, a limpeza energética profunda, potencializando os pedidos, a consulta oracular com tarô, baralho cigano, runas yoga, né? Temos vários atendimentos. E para você marcar, é no 981951632. Tá? É no WhatsApp que vocês vão marcar curso, limpeza, numerologia, consulta, tá? Anote esse número, 981951632. E o conteúdo completo do meu trabalho, aqui eu fiz um resuminho, né? Mas o conteúdo completo do meu trabalho e o ambiente do espaço esotérico Estrela Divina, né? A sala da limpeza, o local da aula particular do curso, a sala dos oráculos, né? O local e o conteúdo do trabalho, vai lá no site, vocês vão ver o site, tá bem legal, é spacoesotérico.net. E nós temos as redes sociais, temos o Instagram, o Facebook e o canal no YouTube. Essas redes sociais, elas servem para eu postar diariamente o quê? O calendário espiritual, para vocês se conectarem com a espiritualidade daquele dia. E eu queria dar um destaque aqui especial ao canal no YouTube, tá? Vá lá no canal, se inscreva no canal, dê um like nos vídeos, tá? Então essas redes sociais, elas servem para a gente postar a energia espiritual, para você se conectar, tá conectada com a energia espiritual. E então é Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma boa semana.